Olá, eu sou o Padre Damácio, da comunidade hoje, sou padre da Diocese de Franca e vou partilhar um pouquinho da história vocacional, né? Creio que a gente já nasce com o chamado de Deus, mas na minha vida eu faço uma distinção de um chamado implícito e um explícito, né? O implícito, porque fui criado nesse ambiente católico, né? Minha família, de ir à missa, de participar da igreja, né? De ouvir falar, né? De Nosso Senhor, falar da igreja católica, né? De contar histórias, né? Mas não pensava em ser padre, né? Então não foi uma coisa assim de criança ou que fui coroinha, não. Simplesmente eu aprendi a amar a igreja, né? Aprendi a amar a igreja. Eu creio que esse foi o primeiro chamado que Deus fez, mas através disso Ele já tinha um plano futuro, né? Depois a gente morava num sítio, fomos para a cidade, comecei a participar, né? Sempre à missa, tanto no sítio quanto na cidade, sempre à missa todos os domingos, né? Mas cresci, comecei a trabalhar, fui comerciante, né? Namorei, levava uma vida, né? Natural dos jovens, mas depois de um tempo, onde que eu digo que vem um chamado explícito, que brotou um desejo de conhecer mais a igreja, as coisas da igreja. Comecei a participar da renovação, e ali tem uma experiência mais profunda, né, com o Nosso Senhor, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, despertar esse amor a Deus, né, a igreja, as coisas de Deus, valorizar, né, aquilo que é próprio da igreja, a Eucaristia, a palavra, né, os sacramentos e a vida espiritual. E aí comecei a buscar mais, ter sede, né? E dentro dessa caminhada começou a vir, né, os questionamentos, né, o pensamento, né, de um dia poder ser um ministro de Deus, ser um sacerdote, né? Então, a princípio, um tanto quanto, né, assim, confuso, eu não tinha certeza de nada. Aí procurei ajuda, um discernimento vocacional, depois dos encontros, né, e cheguei onde estou, né, fui ordenado padre, né, dentro da caminhada de padre, né, depois brotou essa questão da comunidade, né, uma área pastoral, né, uma terra, pedi um sinal para Deus, que é a terra. Eu fiz um tempo de oração diante do Santíssimo Sacramento na escola Hallel, né, não pensando nisso, mas brotou esse desejo, esse questionamento de formar a comunidade, né, que é a comunidade hoje. E aí, né, ganhei a terra, depois pedi um outro sinal, que era a autorização do bispo, na época, Dom Pedro Stranghini. E aí eu comecei a comunidade, e já temos 10 anos de caminhada. Então, o chamado, eu creio esse chamado vocacional, né? O chamado a ser padre, que é algo específico, né? Aos meus 26 anos, mais ou menos, eu comecei a deparar com essa realidade, com esse pensamento, né? De olhar para o altar, de ver aquilo que o padre fazia e se interessar, ou querer fazer isso, né? Querer estar no lugar do padre, né? Então, eu creio que foi. Depois, outros sinais, né, que foram acontecendo, né, dentro dessa caminhada, que Deus foi mostrando que isso era a vontade dele na minha vida, né? Exigiu, né, uma grande renúncia, né, porque eu era comerciante, era sócio com meus irmãos, né? Então aquela passagem de Jesus, né, se queres, né, ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e segue-me, né? E eu senti que essa palavra era para mim, né? Por isso eu deixei a sociedade, eu vendi, né, a minha parte, né? Eu reparti com os pobres, com aqueles que eu julguei que eram mais necessitados, né, de tudo aquilo que eu tinha construído, né, durante 8 anos de trabalho ali no comércio, né? Então é um chamado específico, né, que eu senti. E depois a vida celibatária, né? Deixar a possibilidade de um casamento, né? Eu namorava, eu poderia constituir uma família, mas eu senti que Deus me chamava a esse modo de vida, né? Então são duas renúncias, né, que depois se desenvolve
ao longo da vida, né? O que cresce, que se fortalece, né? Com as lutas humanas. Então esse é um pouco da minha história. Gostaria que quem ouvisse, né, esse testemunho, né, essa partilha, também pudesse, né, se tem um questionamento, despertar, procurar uma ajuda, né? E com certeza aquilo que nosso Senhor falou, né? Quem deixa pai, mãe, filhos, filhas, casa, né? Jesus deixou uma promessa que é receber 100 vezes mais aqui na terra e ainda a vida eterna, né? Deus ajude os jovens vocacionados a descobrir o caminho, tá bom? Um abraço, minha bênção a todos, minhas orações, fiquem com Deus.